Fala aí, meu povo, tudo bom com vocês? Espero que sim. Esse daqui vai ser o último vídeo pré-viagem, tá? Então, preparem. Bom, eu vou estar, pra quem não tá sabendo, eu vou estar viajando no dia 4 e eu ficarei fora basicamente 2 semanas, tá? Então, esse vídeo vocês estão tendo vídeo porque eu consegui me programar, me organizar e gravar antes. Mas a semana seguinte não vai ter. Então, só vai ter o vídeo de segunda, que a gente vai estar assistindo Blogueirinha Feia, mas os vídeos de review e react semanais só vão sair na outra semana com tudo acumulado. Que é um problema pra mim, mas é um problema que o Bruno do futuro vai resolver. Então vamos lá, gente. Antes de mais nada, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixarem seu joinha, aquele pique, beleza? Padrão, show? Então bora. Guys, como sempre, né, eu vou falar dos animes da semana e do que rolou. Eu tenho que voltar a ver Bleach, porque tá saindo a terceira parte e eu parei lá na segunda. Então eu tenho que voltar a ver. Eu já li o mangá, então eu sei o que acontece, mas eu sei que o anime também tá tendo muito mais coisa nova e tem muitos episódios que estão muito bem animados e que são incríveis, tá? Então eu acho que eu tenho que voltar com força. Mas voltando aos outros focos, animes da semana. Dessa vez eu vou inverter um pouco a ordem das coisas. Eu vou falar de Orb primeiro, porque foi um que me pegou muito forte. Tá me pegando muito forte durante a temporada. Basicamente, né, a gente vê muitas reflexões sobre a verdade, sobre o que é a verdade, sobre o que importa e o que não importa. E uma coisa legal é que se vocês olharem nesse episódio, o Oxy, ele se sentiu motivado tanto pelo Badene, quanto pela Yolenta, quanto pelas duas pessoas que morrem no começo da história dele, né? Ele agora tá motivado e tá voltando e tá aprendendo a escrever e ler, né? O que é incrível, tá ligado? E tem uma coisa que eu acho surreal, porque ele tá... O que ele tá fazendo? Ele tá fazendo uma coisa que é hoje em dia bem comum e já é comum há muito tempo, que é ele tem um nome de escritor, vamos dizer assim, tipo nome artístico. Mas basicamente ele não disse ainda qual vai ser o nome artístico dele, mas ele tá escrevendo a história de como foram os trabalhos, de como aconteceu para chegar na teoria heliocêntrica e tudo o que aconteceu. Então essa ideia dele, ela basicamente faz com que ele possa expor a tese, expor tudo aquilo sem deixá-los em risco. Só que quando ele é pego pelo Badene fazendo isso, o Badene fala que é tolice, que ele não devia fazer aquilo. E aí tem uma frase que eu acho muito forte, principalmente para os dias de hoje, tá? Ele fala: o dom da língua escrita, ele precisa ter... Você precisa ter cuidado antes de deixar qualquer material escrito. Você precisa ter um grau de conhecimento e de erudição, por assim dizer, né? Porque senão você pode acabar escrevendo algo errado e esse algo errado pode chegar em outra pessoa que não sabe que está errado e você pode acabar difundindo uma informação imprecisa. E isso seria péssimo para o progresso e para a ciência. Vocês têm noção que ele basicamente falou sobre fake news na Idade Média? Porque hoje, um monte de gente que mal é alfabetizada, que não tem menor conhecimento de nada, entra na internet, pega meia dúzia de opiniões, tipo, não é conhecimento, é opinião, e sai postando como se fossem verdades. E aí, outras pessoas que também não têm conhecimento e também não têm base, não tem nada daquilo, vão pegar aquela opinião e vão tratar como se fosse conhecimento. O que eu quero dizer com opinião versus conhecimento? Se vocês forem olhar no meu canal, tem um vídeo falando sobre isso, tá?
lá atrás, se for procurar opinião X conhecimento, você encontra esse vídeo. Mas basicamente, quando você fala de opinião versus conhecimento, conhecimento é algo conhecido e testado e comprovado como um fato. Então, que é, vamos dizer, se você arrancar a cabeça de uma pessoa, ela morre. Isso é um conhecimento. Isso não é uma opinião, isso é um conhecimento, isso é um fato. Que a água hidrata. Isso é um conhecimento, isso é um fato. Mas se um cara disser que a água tem gosto ruim, é uma opinião. Agora imagina alguém pegar a água tem gosto ruim e tratar como um fato e como um conhecimento. E vamos dizer que todas as pessoas que sabem que a água, por exemplo, é insípida, ou seja, ela não tem gosto. Mas vamos dizer que todas as pessoas que não têm esse conhecimento morram sem passá-lo adiante. E que no futuro as pessoas simplesmente digam, a água tem gosto ruim. E que aí quem beber água e disser, não, mas isso é mentira. Você vai ter o trabalho de ter que dizer que isso é mentira e provar que é mentira, entendeu? Então, basicamente, você tratar conhecimento e opinião como a mesma coisa é muito perigoso. Um cara pode dizer que 1 mais 1 é 3 e o outro dizer que 1 mais 1 é 2. A gente sabe que o que a gente conhece, o que é verdade, o que é parte da verdade é que 1 mais 1 é igual a 2. Mas o outro cara tem uma opinião de que 1 mais 1 é igual a 3. Isso quer dizer que se esse cara mentir para pessoas o suficiente, ele pode criar uma parcela da população que acredita que 1 mais 1 é 3. Tal qual Terra plana. Entenderam? Alguém brotou a ideia e espalhou, e um bando de gente ignorante ou carente ou o que quer que seja. Ignorante que eu digo que não tem conhecimento mesmo. Não tô xingando alguém ou dizendo de burro, caramba, 4. Até porque a gente nasce sem conhecimento. A gente é uma página em branco, em tese, né? E que todo mundo quer escrever alguma coisa na nossa página. Então, cara, quando a gente tem toda esse duelo, é que a gente vê umas bizarrices acontecendo como acontece hoje em dia. É por isso que eu falo, esse anime ele se passa lá em 1500, mas ele tem uns paralelos com o tempo atual que são absurdos. E que dão desencadeamento de reflexões muito fortes, tá? Inclusive, aí a gente vai pular um pouquinho pra frente, né? Porque o Badeni, ele tava tentando fazer o modelo heliocêntrico, mas ele tava tendo incongruências, né? Quer dizer, coisas que não batem, coisas que não congruem, não se encontram, né? Ele tava encontrando problemas nas informações, porque aquele modelo onde todos os planetas circulavam estava errado. Ou pelo menos não batia com os posicionamentos observados dos planetas. E aí foi a hora que ele pega uma hora e olha o cordão do Oxy, que era do Rafal, na verdade. Que era do Herege, na verdade. E basicamente aquele cordão ele tem 3 esferas e ele mostra uma parada que aí quando ele tem a sacada ele vê que o cordão tá preso com 2 pregos, aí ele pega, estica e gira. E aí ele percebe, a trajetória não é circular, ela é elíptica. Elíptica significa oval, tá? Ou seja, e faz sentido, por quê? Por exemplo, a Terra. A Terra, ela tem 2 polos magnéticos. Por isso que é círculo polar ártico e antártico. Então, o polo norte e o polo sul. Nesses centros, você vai ter uma aplicação de energia magnética e tudo mais intensa. E você, consequentemente, você vai ter variações no ciclo do dia, vai ter variações no jeito que as estrelas são mais próximas ou mais longe daquele lugar. E, basicamente, quando você está fazendo o giro pelo polo, o polo é basicamente o lado que vai ficar virado para outros polos magnéticos.
Sabe, os opostos se atraem? É exatamente isso. O polo negativo vai atrair o polo positivo, o polo positivo vai atrair o polo negativo. É a mesma teoria que gera o giro da Terra. E o que acontece? Ele percebe que por conta disso, a trajetória é elíptica. E ele passa a observar, né? Uma coisa interessante também, que tem um parêntese, eles ficam sabendo da morte do Piast, e ficam sabendo que a Iolenta está ocupada com a reformulação do colégio depois da morte do Piast. Tá? Mas aí o que acontece? O Badeni, ele fica num pequeno tempo de observação do Sol. Ele dá apoio pro Oxy para escrever. Mas o que ele faz no fim é que ele fala: eu consegui. Eu concluí a teoria heliocêntrica. E claro, né, uma teoria, você vê por todas as histórias, por tudo que tá ali, que é uma coisa que foi construída ao longo de milênios. Você tem informações que foram herdadas, transformadas, reescritas e tudo mais, que congruíram para aquilo ali. Né? Então é incrível. E é como se você estivesse trabalhando lado a lado com caras que trabalharam naquilo milênios atrás. Então é incrível. É como uma viagem no tempo, só que sem sair do lugar. Olha que surreal. E aí a gente vai ter também a introdução de 2 novos personagens. A gente vai ter vários ali, mas vamos focar naqueles 2. Que são aparentemente membros da igreja, que foram selecionados, ou que se dispuseram, não faço ideia, não tenho certeza, para ser novos inquisidores. E é interessante que o padre, na hora, ele fala, né? Ele fala uma coisa que mostra muito sobre ditadura, mostra muito sobre como funcionam as ideias opressivas, né, sobre toda essa questão da igreja caçar outras religiões. Eles falam que, que eles, como inquisidores, têm a obrigação ética, moral e divina de garantir que as pessoas não se afastem da verdade. E que a verdade é aquilo que a igreja colocou, e que eles deveriam simplesmente... E que eles têm que fazer aquilo porque a ideia deles é que desse jeito eles estarão livrando as pessoas do inferno. Que bando de filho da puta, né? Então eles fazem os caras acreditarem que estão fazendo uma coisa muito merda, porém eles acreditam... Quer dizer, os caras fazerem uma coisa muito merda achando que estão fazendo algo pelo bem. Ou seja, os inquisidores, eles não eram membros da alta cúpula da igreja que tinham conhecimento e tudo. Eles eram pessoas de baixo escalão, tá? Que simplesmente acham que estão fazendo bem. Essa é a merda, entendeu? E aí é óbvio que ia dar merda, né, mano? É óbvio que vai dar merda. E com isso a gente encerra esse episódio, tá? Mas o nome do episódio é A Verdade. Tem outra janela que foi aberta, tá? Antes de encerrar o episódio, eu me enganei aqui. Tem um padre que ele vai pedir ajuda pro Badeni e ele fica impressionado com a quantidade de conhecimento que o Badeni tem e tudo mais. Eles falam um pouquinho sobre o passado dele, sobre o fato dele ter duelado com o melhor amigo dele, por isso que ele tem aquelas cicatrizes no lábio e no nariz. E que na verdade ele teria enfrentado esse amigo por conta dele ter roubado o crédito de um estudo que o Badeni fez e tudo mais. A gente não sabe o quanto dessa história é verdade. Eu sinceramente acredito que não seja. Eu acredito que o Badeni
que todas as marcas que ele tem são oriundas de tortura. Porém, quem tá do lado de fora não sabe. E nem precisa saber. Você vê como é que a igreja também pode estar manipulando essa informação direta ou indiretamente. Agora vamos pular para uma nota... Pera aí, eu não falei. Esse padre, ele encontra... Ele tá andando pela igreja e ele queria fazer uma parada, mas aí a igreja estava fechada. E ele encontra o caderno que o Piasto deixou cair quando morreu. A gente não sabe o que estava escrito, a gente não sabe quais revelações aquilo vai trazer, e nem se isso vai trazer problemas ou soluções para os nossos companheiros, tá bom? Agora sim, de verdade, vamos para Rama! Cara, eu já conhecia todos os acontecimentos desse episódio e do próximo, pelo menos uma boa parte do próximo, eu já conhecia porque eu li muitos anos atrás, há mais de 20 anos, tá? Eu li isso na revista de Rama que saía aqui. Mas é muito legal esse episódio de Rama, porque a gente vai ter a patinação marcial, né? Então, o Mikado, ele entra numa nova rixa com o Rama. Tipo, o Rama nocauteia o Ryoga e deixa ele lá entregue pra ser o Charlotte como prêmio, né? Que é muito engraçado, inclusive. Mas o que acontece? O Rama vai falar com o Mikado. E eu não lembro agora exatamente qual era o que é específico, ou se ele foi entregar a Charlotte, eu não lembro. Charlotte. Mas basicamente, no meio dessa conversa, o Mikado comenta sobre a Akane e fala que ele iria roubar os lábios dela, que ele iria roubar o primeiro beijo de Akane. E cara, é legal você ver a reação do Rama quanto a isso, que a gente vê que ele na verdade se importa. E na verdade ele tá gostando da Akane também, sabe? E ele tá ali... E aí ele fala, você não vai... Não, não vai não, que não sei o que lá. Ele começa a ficar puto, tá? E a gente vai, né, adiante pro episódio, pra treta em si. Uma coisa que é curiosa, mas que todo mundo que já conhece anime e mangá já sabe também, ou que já conhece cultura japonesa, é que aqui, geralmente quando alguém tá falando da gente, a gente fala que a gente tá com a orelha quente. Lá, eles espirram sem nenhum aviso. Então aqui é um espirro sem você estar gripado, sem estar com reação alérgica, não nada. Se só dá um espirro do nada, é porque alguém tava falando de você. E aí mostra a ceninha da Akane espirrando quando eles dois estão falando sobre ela. Corta pro duelo. Basicamente, o duelo vai ser Rama e Akane contra Azusa e Mikado. E aí esse duelo vai ser foda, tá? Que tipo assim... A luta inteira, o Mikado tá tentando beijar a Akane. Aí o Rama e a Akane estão trabalhando em equipe pra não deixar isso rolar. E eles acabam sendo pegos num golpe absurdo, que é o Furacão do Adeus, tá? E o que acontece? É realmente absurdo, porque o maluco faz uma porra de um tornado com eles, ele levanta todo mundo... E uma coisa que o Luanzito, que é um dos meus amigos, mod, ADM e tudo, falou, e que é muito real, tá? Que todo mundo que aparece em Rama realmente é muito forte dentro do seu próprio campo. Tipo, o Kuno. O Kuno é um espadachim absurdo. O Ryoga tem uma força física praticamente inigualável. A Kodashi, ela é incrível com armadilhas e tretas e sacanagens e ludibriagens. Vai ter outro personagem que é bom nisso também, mas depois a gente fala disso, quando ele chegar. O Mikado e a Azusa, eles são absurdos dentro da patinação marcial. Então assim, você vai ver
E cada personagem é foda mesmo. Eles, tipo, eles não vão ficar fracos ou coisa do tipo. E eles são realmente absurdos dentro da área deles. E quando vai rolar o furacão, eles falam que esse golpe termina casais, porque basicamente uma dupla vai estar segurando, aí a Azusa vai estar segurando a pessoa pela perna e ele vai levantar, aí fica ele, a mina, um membro do casal e o outro membro do casal. Fica tipo um L, só que invertido, girando, então vira um T. E aí a ideia é que um dos membros solte o outro e aí eles dão um golpe juntos. Só que o que acontece? O Rama não solta. E é muito legal porque ele tá num instinto super, hiper protetor com a Akane, tá? Ele mostra um real afeto, carinho, e acho que na primeira vez na série ele fala que ela é a noiva dele e que se ele encostar um dedo nela, ele vai pro caixão. Cara, o Rama ficou sério, basicamente, né? Só que depois do furacão da morte lá, ele fica todo esculhambado, porque ele não solta, ele protege a Akane da queda e ele fica todo ferrado. Inclusive tem algumas cenas extremamente engraçadas relativas a isso. E no meio disso, o Pichan, também conhecido carinhosamente como Ryoga, ele se solta do lugar que ele estava preso e começa e vai lá se transformar. E aí nisso, enquanto o Rama tá todo quebrado e a Akane tá tipo assim, não, você não pode lutar, mas não sei o que. E ela tá também demonstrando que ela se importa. E isso tá muito fofo, cara. Tá muito... casalzinho. Então assim, o que acontece? O Ryoga apaga a luz e a ideia dele era substituir o Rama e lutar junto com a Akane. Então ele chega com um balde, molha o Rama e vai jogar. E a ideia dele era jogar o Rama pra fora da arena. Só que ele tá no escuro e ele joga a Akane pra fora da arena e foi essa dupla com o Rama. Ai, mano. Sério, é incrível. Só que o Ryoga é pior ainda em patinação. Então a nova dupla será Ryoga e Rama contra Mikado e Azusa. Só que aí acontece mais umas tretas adicionais no final do episódio e eles acabam entrando numa batalha no gelo e na água. Eu não lembro o desfecho exato, mas eu sei que agora o Ryoga tem que tomar todo o cuidado do mundo, porque se ele cair na água gelada ou se a água gelada cair nele, ele volta a ser porco no meio da briga. E é a primeira vez que ele levanta um ponto que eu já tinha levantado pra vocês, que é, mano, quando a Akane descobrir que ele é a porra do porco, fudeu, porque ela vai falar que vai chamar de tarado pra baixo, né? Então, né, é sobre isso. Outra coisa que não é mentira é que o quê? É que a animação segue fantástica, o timing de humor é incrível, mas isso já era padrão porque vem da obra original. Cara, tem uma parada que eu achei muito foda, um detalhe, tá? Quando o Rama fala que vai matar o Mikado se ele fizer alguma coisa, a gente vê o ângulo de cima da arena e não parece que a arena tá cheia, parece que a arena tá vazia. E a arena tá cheia. E pra mim, aquilo ali, eu tive a impressão de estar vazia na cena em si. E pra mim, aquilo ali significa que naquele momento, pro Rama, só o que tava ali dentro importava. Então ele não... É como se ele realmente não visse que tinha aquele público em volta. E a gente vai, obviamente, pra segunda parte da luta no episódio que vem. E ainda tem muita loucura pra rolar, tá? Agora, sem mais delongas, vamos falar também de Dragon Ball Daima. Cara, Dragon Ball Daima eu não tenho muito o que falar desse episódio, na verdade. Mas ele é um episódio de setup pro enfrentamento com o próximo Tamagami. Ele também dá uma expansão de universo, porque ele mostra o nome original do Kaioshin,
que é Nahari. E ele fala um pouquinho mais sobre um material indestrutível que a raça dele tinha no submundo. Porém, também mostra que a raça dele tinha uma técnica específica para desfazer esse material. Que estava sendo usado como... para uma coleira de rastreamento mágico. Tipo uma tornozeleira eletrônica, sabe? Então, é isso. E a gente vê que a polícia desse mundo ela é extremamente corrupta. A polícia do mundo das trevas, basicamente eles não são policiais. Eles são tipo servos de quem manda na polícia, vamos dizer assim. E cara, e acho que é muito legal porque o Daima tá com aquela energia leve do Dragon Ballzinho, só que com um Akira Toriyama mais maduro, sabe? Então, basicamente, você não tem piadas sexuais, vocês não tem aqueles apelos antigos pra piadas de humor negro. E nos anos 80 e 90 era natural, tá ligado? Era a base de tudo. Então você tem uma evolução tanto do autor quanto da obra, porque a animação tá maravilhosa, tá fantástica. Vale ressaltar que o episódio atual de Dragon Ball Daima no Japão é o episódio 8. E o episódio oficial de Dragon Ball Daima na Netflix é o episódio 7, tá? Então a gente tá tendo um setup ainda pro episódio 8, que já tá considerado um dos melhores episódios da temporada de animes. E é onde vai ter o primeiro confronto entre Goku e um dos Tamagamis, que são os grandes adversários dessa saga, os guardiões das esferas do dragão infernais. A gente também aprende um pouquinho mais sobre a hierarquia do inferno, sobre os códigos, sobre como funciona a polícia, como funcionam os poderes. Que a gente aprende uma coisa que eu já sabia e que a gente já viu tanto em Dragon Ball Super mangá, quanto no Dragon Ball Z, em alguns momentos, principalmente na saga do Buu. Mas a gente viu no Dragon Ball também, tá? Mas aí vai ser mais difícil lembrar. É que magia e técnica são coisas diferentes. Tá? Magia realmente é um poder, é uma coisa que faz um efeito específico. Então a magia de transformar em porco, ela vai transformar a pessoa num porco e acabou. E ele tem interações variadas com o Ki, por exemplo. O Ki ele pode ser usado como energia para magia, tá? Mas por exemplo, o cara, por exemplo, o Goku é um exemplo. Ele pode ter Ki absurdo e pode não ter nenhuma magia. E é o caso dele. Então, e magia também tem afinidades, tem várias coisas. Isso daí, em termos de ficha de RPG, faz muito sentido. Principalmente se a gente fosse usar, tipo, Defensores de Tóquio, o RPG 3DT, onde você tem os focos mágicos, que são pontos em atributos de magia. E que fazem efeitos diferentes de por exemplo, pontos em atributo diretamente. Por exemplo, uma explosão de energia do Goku seria poder de fogo baseado em energia. Dentro de uma ficha de 3DT. Enquanto a magia dele seria realmente pontos de focos combinados com uma técnica de magia que faz um determinado efeito. E que causa dano de um determinado elemento por consequência. Então você tem várias variações disso e que são bem interessantes. Inclusive no episódio passado a gente teve uma cena incrível, né, do Goku parando a magia do Glorio com uma porrada usando o Ki dele. Ou seja, Ki e magia, desde que seja magia de dano, tem certas interações. Mas se você tem magias de efeitos tipo psicológicos e coisas do tipo, você não tem a menor garantia de que ter um Ki imenso vai te proteger contra isso. Tanto que tá bom que o Vegeta, por exemplo, na saga do Buu, ele consegue manter o controle mesmo com a magia com o poder dos Majin. Mas é muito mais a ver com o orgulho e com a personalidade e mente fortes dele do que especificamente com a energia dele, entendeu? Então vocês vão ter várias dessas situações que são bem legais de interações
e de evolução através do Dragon Ball Daima. Outra coisa é que a Bulma meio que encontrou a contraparte dela, né? Que é é o Hibis, que é um Majin que também gosta de salões de beleza, de banho de loja e todas essas paradas. Cara, maravilhoso, maravilhoso. Mas é isso. E eu tô bem ansioso pelo próximo episódio. Ele teve um hype imenso na internet. E infelizmente eu só vou trazer o review dele quando o CebolaCast voltar, tá bom? Do mais, eu comecei a ver, mas não terminei de ver nem o primeiro episódio, Oshinoko. Eu chamei idioticamente de o anime onde eles vão ter relações e a pessoa erra o buraco. Oxi, no cu? Pera aí. Desculpa. Mas é isso, tá? A gente teve esses animes essa semana. Em termos de séries e filmes, eu acho que eu não vi nada demais. Eu também tive momentos legais, porque essa semana eu saí com amigos de longuíssima data. A gente foi em rodízio, bateu papo, jogou Magic, várias coisinhas muito legais. E isso me deu uma aliviada nessa semana, e principalmente na minha cabeça, assim. Outra coisa é que talvez eu não tenha cansado 100% do set atual de TFT. Mas eu preciso continuar jogando do meu jeito, vamos dizer assim, sabe? Não posso me render ao meta, senão ferrou. E é isso, gente. É isso. Primeiro final de semana sem Arcane, depois de Arcane, né? Também foi confuso, mas faz parte. Então eu espero que vocês gostem do formato do CebolaCast. Eu espero que vocês estejam curtindo tudo que a gente está fazendo, e assistindo, e vendo, e comentando. E como sempre, um beijo enorme no coração de vocês. GG e até logo.